Pessoal, antes de começar a assistir o vídeo, por favor não deixe de dar um like, pois ajudará muito no crescimento do canal. E se por acaso gostar do conteúdo, não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Dado o recado, vamos para o relato. Talvez nem todos que tiverem a oportunidade de ouvirem essas palavras possam acreditar no que eu irei descrever. De qualquer maneira, resolvi escrever mesmo assim. Afinal, meu pai e eu ainda estamos vivos. E para mim, essa é a maior prova de que existe algo naquelas colinas. E bem assustador, eu diria. O meu nome é Herbert, e essa tenebrosa história aconteceu algumas décadas atrás. Para ser mais exato, foi no ano de 1978, quando o meu pai, cujo nome é Thompson, que também era considerado um dos cientistas e um dos mais renomados dos Estados Unidos, e foi justamente nesse ano que ele trabalhava para um desses gigantes de laboratórios farmacêuticos, que ainda hoje é muito famoso e tem bastante influência quando se trata de remédios para todos os tipos de doença. Mas a principal delas é o câncer. Bom, então foi para isso que ele foi designado. Esse mesmo laboratório havia destacado alguns anos antes cientistas para colher informação sobre uma planta muito rara. Tudo que posso informar é que a tal planta tinha grandes possibilidades de trazer a cura para o câncer em 100%. Mas, infelizmente, algo de errado e os tais cientistas que foram designados naquele ano para cumprir essas informações sigilosas nunca mais voltaram a serem vistos novamente. Tudo isso permaneceu em um absoluto sigilo. Nem mesmo meu pai foi informado sobre o paradeiro dos tais cientistas. Bem, eu sou filho único e vivia com meu pai, uma vez que a minha mãe e meu pai haviam se separados. Infelizmente, o casamento deles não durou muito tempo. A minha mãe sempre dizia a meu pai que não deveria ter se casado, a não ser que fosse com a sua própria profissão. Então tudo foi preparado para uma grande viagem e dessa vez seria meu pai que faria parte dessa tenebrosa história. Por se tratar de uma experiência científica, o meu pai jamais poderia saber o destino daquela viagem. Essas formalidades eram necessárias, pois, segundo os superiores do meu pai, haviam outros concorrentes em busca da mesma planta. Então eles mantinham tudo em um segredo e foi numa fria noite de inverno que o meu pai recebeu o estranho telefonema. Somente naquela noite que o meu pai soube o destino de sua viagem. Como eu estava em período de férias, é claro que eu fiz questão de acompanhá-lo. Os superiores do meu pai não gostaram muito da ideia, mas o meu pai foi taxativo e disse que só iria se eu fosse junto, até porque nós não tínhamos parentes próximos para talvez eu ficar na casa de algum deles. Assim então nos preparamos para aquela viagem no dia posterior àquela ligação. E logo pela manhã, um homem bateu em nossa porta e então entregou ao meu pai alguns documentos. Eram nossas passagens e também alguns papéis. Papéis esses que o tal homem fez questão para que meu pai os lessem, para em seguida assiná-los. O que parecia ser uma espécie de contrato. Como eu disse, essa viagem era toda cercada de segredos e mistérios, e em seguida, o tal homem nos encaminhou até o carro e já nos esperava do lado de fora para nos levar até o aeroporto. E foi no aeroporto que o meu pai então ficou sabendo
que teria também um assistente para tal missão, pois o mesmo já nos esperava ansiosamente. Ele se apresentou para nós então. O seu nome era Peter. Meu pai ficou surpreso com a tal situação, mas acabou aceitando o fato, pois Peter se mostrava um jovem muito astuto e, de certa forma, o meu pai pareceu ter simpatizado com ele. Fazia muito frio naquela manhã, uma vez que estávamos no início do inverno. Finalmente, então, chegamos ao nosso destino. Como o local havia sido mantido em sigilo, nós só ficamos sabendo daquele momento assim que o avião pousou. Nós havíamos ficado deslumbrados com o local que mais lembravam esses Alpes suíços. A vista era muito bela, eram gigantescas colinas e árvores que pareciam ser plantadas a dedo. Mas toda aquela beleza havia sido obra da Mãe Natureza. Ali mesmo na saída do aeroporto, 2 homens nos esperavam para nos transportar até o local onde talvez a tal planta florescia. Os homens eram bem estranhos, não pronunciavam uma palavra sequer. Enfim, ficamos aproximadamente umas 2 horas dentro de um carro apreciando as belas paisagens. Tudo que sei é que a estrada começou a ficar mais estreita e perigosa também. No meio daquelas montanhas, alguns flocos de neve começaram a cair, talvez por estar no cume daquelas colinas. Depois de muitos salavancos na estrada, enfim chegamos. O local era bem ermo. Tratava-se de uma pequena, mas aconchegante cabana no final daquela estrada. Então, naquela tarde, fomos recepcionados por um senhor bem misterioso, que tinha um estranho nome. Eu digo estranho, até porque o nome era Racon. Sim, era esse o nome do estranho homem. Ele também tinha um belo cachorro, que ele o chamava de Frog. O estranho homem, então, nos apresentou o local e foi nos dando instruções para não sairmos sozinhos na calada da noite. O estranho é que parecia uma espécie de caseiro e um guia para que nos levasse aonde fosse necessário. Atrás da velha casa havia uma pequena casa, no qual nós não havíamos percebido assim quando nós chegamos. E lá o senhor Racon morava junto com seu cachorro Frog. Eu fiquei curioso quando eu percebi que na porta da pequena casa em que morava havia uma espécie de rama de alhos em forma de um círculo que estava pendurados na porta. Então o meu pai, o jovem Peter e eu perguntamos ao tal homem o porquê daquele artefato. Foi então que o seu Raccoon, meio carrancudo, nos respondeu: vocês não acreditariam se eu dissesse. Então por um momento todos ali ficamos mudos e seguimos para a nossa cabana. A cabana era muito aconchegante e por dentro era muito grande também. Havia até um pequeno laboratório com alguns tubos de ensaios. Havia uma lareira bem robusta e quente, típica dessas casas em montanhas. E naquela noite, por estarmos exaustos, fomos dormir muito cedo. Na cabana haviam vários quartos, também o que facilitou as nossas acomodações. E no dia seguinte, acordamos bem dispostos, apesar do intenso frio e a neve que começava a cair com mais intensidade. Naquela manhã, assim que tomávamos nosso café, um estranho homem apareceu. O estranho, então, entregou nas mãos do meu pai um envelope contendo informações que até hoje eu não soube o que se tratava. Tudo que eu me lembro é que o meu pai pegou o tal envelope, se trancou em um dos quartos, para em seguida sair dizendo ser um mapa dos arredores. Eu também me lembro de um quadro que parecia ser recentemente pendurado na sala principal, e nele estavam 4 pessoas, todas com aventais
com o nome do laboratório no qual meu pai trabalhava. Provavelmente seriam de outros cientistas que estiveram por ali. Perguntamos então algo ao estranho caseiro sobre o tal quadro, mas ele, mais uma vez, nos respondeu se esquivando. Aquele quadro não é responsabilidade nossa. Foi dessa maneira que ele nos respondeu. Depois de prepararmos as nossas malas, pois segundo meu pai e o jovem Peter, nós iríamos com ele para dentro das colinas em busca da planta. Talvez aquelas pessoas do quadro tentaram, mas não conseguiram encontrá-la. A neve caía, mas não com tanta intensidade. Colocamos nossas botas especiais para andarmos naquele terreno. Então saímos escoltados pelo estranho Sr. Raccoon e o seu cachorro Frog, que pareciam conhecer bem o terreno. O mais estranho é que aquele dia o Sr. Raccoon estava com um fuzil, desses que só se via nas guerras. Mas meu pai não entendeu, mas também não indagou, pois já sabia que o homem não era nada amistoso. E assim então seguimos para dentro daquelas montanhas. Depois de algumas horas, tivemos que dar uma parada para descansarmos. O Sr. Raccoon às vezes nos dava muito medo, pois ele ficava ali olhando sempre nos arredores como se procurasse por algo. E nós não conseguíamos entender. Frog, o seu cachorro, também parecia sincronizar-se com ele e estava sempre à espreita de algo. Enquanto isso, o meu pai ficava sentado fazendo algumas anotações em um pequeno caderno. Nossas provisões não eram muitas, até porque não teríamos como andar em meio a um terreno tão íngreme e inóspito com bagagens pesadas. O sol já estava começando a se pôr no horizonte e o meu pai ainda mostrava um semblante de preocupação, talvez por não localizarmos a tal planta. O homem que nos guiava não era um dos melhores guias quando se tratava de dialogar. Para ele, o único amigo ali era o seu cachorro. A noite caiu e o frio também veio junto. Então meu pai achou melhor voltarmos para a cabana, mas o estranho Raccoon pensava de uma forma contrária e nos disse que andar naquele horário não seria uma boa ideia, uma vez que a neve parecia se intensificar, sem considerar e que nós estávamos bem longe da nossa cabana. Então acamparíamos por ali em meio às rochas em nossos colchões infláveis. Pelo menos nisso alguns homens pensaram. Os nossos equipamentos eram realmente bem propícios às circunstâncias, a não ser pelo grande fuzil que o Sr. Raccoon levava consigo. O meu pai não conseguia entender o porquê daquela arma. Perguntamos então ao senhor se naquela região haviam ursos. Ele balançou a cabeça mais uma vez e foi bem evasivo, só que dessa vez foi bem mais assustador. Ele nos disse: ursos? Ah, meu amigo, ursos são os menores dos nossos problemas, rapaz. É melhor vocês dormirem enquanto eu vou tentar fazer uma pequena fogueira. O meu pai e o jovem Peter e eu ficamos muito curiosos sobre o que o Sr. Raccoon quis nos dizer daquela forma tão assustadora. Então, em meio ao frio e à pequena fogueira, tentamos dormir um pouco. Confesso que naquela noite eu comecei a ficar com medo, já que o Sr. Raccoon parecia nos esconder algo. Em nossas bagagens haviam pequenas porções de carne seca, suprimentos necessários em circunstâncias tão hostis. Exausto, rapidamente eu peguei no sono. O meu pai, também com o jovem Peter, não foi diferente. Estranhamente, naquela noite eu acordei com barulhos e latidos do cachorro Frog. Qual não foi a minha surpresa quando eu percebi que só eu me encontrava em volta às cinzas daquela pequena fogueira.
O meu pai, o jovem Peter, junto com o Sr. Raccoon, não se encontravam mais por ali, e no local onde estava o jovem Peter havia um rastro de sangue, mas muito sangue mesmo. Eu não sei explicar, mas aquelas cenas me deixaram perplexo, sem dizer que o meu pai também havia desaparecido misteriosamente junto com o cão e o estranho Sr. Raccoon. O rifle do Sr. Raccoon estava caído ali bem próximo, mas nenhum sinal de nada e de nenhuma pessoa. Tudo o que fiz foi pegar uma lanterna que estava por ali no meio da neve. A luz da lanterna ainda se encontrava acesa. Comecei a lembrar então que a mesma lanterna estava nas mãos do Sr. Raccoon na noite anterior. Peguei também um fuzil e saí em meio à escuridão, ainda bem assustado com toda aquela situação. Com um frio intenso, mesmo com aquela jaqueta especial para aquele tipo de situação, ainda estava muito difícil. Eu não conseguia me concentrar na busca do meu pai e do jovem Peter. Mesmo assim, eu fui criando coragem, entrando trilha adentro. Assim que eu entrei em meio a alguns arbustos, eu pude perceber também muito sangue no local. Quando eu aproximei, não acreditei no que eu vi. Lá estava o corpo do jovem Peter. Sim, em meio a muito sangue, haviam marcas de garras, como se ele tivesse sido cortado em vários pedaços. A primeira coisa que veio em meus pensamentos foi o meu pai. Sim, por onde andaria o meu pai? Será que ele estaria morto da mesma forma tão macabra que o jovem Peter? Naquele momento, eu comecei a ouvir barulhos nos arredores, como se algo ou alguém me observasse. Eu estava bem assustado, pois quem poderia ser? Mas à minha frente, eu direcionei a lanterna e percebi uma pequena moita. Chegando mais perto com o fuzil em minhas mãos e com muito cuidado, cheguei no local e, de novo, uma surpresa muito macabra aconteceu. Havia por ali um amontoado de corpos congelados que pareciam pedras. Eram mais ou menos umas 3 pessoas ali. Mas e o meu pai e os outros? Nem um sinal deles. A neve caía e o frio se mostrava ainda mais cruel do que nunca. Então eu continuei subindo no pequeno beco feito por rochas. Mais à frente então, eu vi uma pequena caverna. Iluminei o local e eis que eu ouço então alguém murmurando. Então eu chamei pelo nome do meu pai em voz alta, que ecoou dentro da pequena caverna. Então eu percebi que se tratava do meu pai. Ele respondeu e rapidamente eu entrei, nem sequer me preocupando com qualquer coisa que poderia acontecer comigo. Quando a lanterna iluminou o local, as coisas ficaram ainda mais macabras. Antes de chegar até o meu pai, no caminho eu presenciei, sim, era o Sr. Raccoon. Estava por ali também, mas estava morto, da mesma maneira que o jovem Peter. O seu cachorro também estava por ali, sendo que estava completamente despedaçado. Ouvi então alguns gemidos. Eis então que na minha frente, milagrosamente lá estava o meu pai ainda vivo. Então eu o abracei, como se não o visse há anos. Ele ainda me perguntava assustado o que havia acontecido. Segundo ele, não se lembrava de nada. Então nós nos embrenhamos naquela trilha para voltarmos à cabana. Assim então, a madrugada foi chegando ao seu fim para mais um dia. Exaustos, conseguimos chegar à velha cabana, com mais perguntas do que respostas. Ficamos por ali mais um dia, e no dia seguinte, logo pela manhã, 2 homens apareceram e, sem fazer perguntas, nos levaram até um aeroporto mais próximo. O meu pai nada entendeu, e nem mesmo porque aqueles homens nada explicaram. Afinal, o jovem Peter estava morto junto com o estranho homem e com aqueles corpos congelados. Mas nada foi dito.
Quando chegamos em casa, mais uma vez o telefone tocou. Misteriosamente, tudo o que eu me lembro é que o meu pai só pronunciava as seguintes palavras: sim, sim, pode deixar, eu prometo. E nada mais foi dito desde então. Eu tenho certeza de que existe alguma coisa naquelas colinas e que talvez não seja desse mundo. E esse mistério se perpetua até os dias de hoje.